eu sou a professora Eliane e hoje a nossa aula será de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre o uso da letra maiúscula e da letra minúscula. Então existem 4 tipos de letras mais básicas que nós usamos no nosso dia a dia. Há algumas letras muito bem desenhadas, mas nós não vamos falar sobre elas, vamos falar apenas das letras básicas. Então vamos lá. Nós temos aqui 4 tipos de letras. A letra bastão maiúscula, a letra bastão minúscula, a letra cursiva maiúscula e a letra cursiva minúscula. Como nós usamos basicamente esses tipos de letras no nosso dia a dia, são delas que nós vamos falar hoje. E agora nós vamos ver alguns casos em que nós utilizamos a letra maiúscula. Vamos lá. Usam-se maiúsculas em início de frases, como por exemplo, certo dia, era uma vez, em um certo dia. Então, todo início de frase, você utiliza a letra maiúscula, seja no título do texto, seja num parágrafo, seja na escrita de um verso. Todo começo de texto tem que ser com letra maiúscula. Então, mais um caso. No início dos substantivos próprios. Substantivos próprios são aqueles substantivos que dão nomes a pessoas, lugares, países, estados. Vamos a alguns exemplos. Pessoas: Maria, João, Roberto, José. Países: Brasil, Estados Unidos, Itália. Estados: Estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Vou dar aqui alguns exemplos das cidades onde nós moramos aqui no estado do Espírito Santo. Serra, Vitória, Vila Velha. Mais um caso, nos nomes de datas históricas, datas e fatos importantes, como por exemplo, período histórico da Europa, como a Idade Média. Movimento cultural do século XX, como o modernismo. Fato histórico, proclamação da República. Outro caso, nomes de vias e lugares públicos, como por exemplo, Avenida Princesa Isabel. Essa avenida se localiza aqui no centro da cidade de Vitória, aqui no nosso estado. Avenida Ipiranga, essa avenida se localiza no estado de São Paulo. Avenida Beira-Mar, que é a nossa principal avenida aqui de Vitória, e Praça Costa Pereira, que é a nossa famosa praça ali no centro de Vitória. Mais um caso, nos nomes de repartições públicas ou particulares, como por exemplo, Banestes, que é o banco aqui do estado do Espírito Santo, Banco do Brasil, Ministério Público, Ministério da Justiça, entre outros. Mais um caso, nas fórmulas respeitosas em cartas, como por exemplo, se você for escrever uma carta para um amigo seu, você pode dizer, meu caro amigo. Ou se sua mãe estiver longe, você pode escrever uma carta dizendo, minha querida mãe. Mais um caso, nos títulos de livros, jornais e revistas, ou seja, nos periódicos, como por exemplo, a Tribuna, que é um jornal aqui do estado do Espírito Santo. A Gazeta é um outro jornal aqui do estado do Espírito Santo. A revista Veja. O livro Os Lusíadas, famoso livro do nosso Camões. Mas podemos utilizar as minúsculas nos seguintes casos, em nomes comuns de objetos, coisas, como por exemplo, cadeira, mesa, prato, geladeira, sofá, em nomes comuns. Então, as minúsculas nós vamos utilizá-las apenas nesses tipos de nomes. Vejamos aqui um exemplo. Saí com minha prima para tomar sorvete. Eu iniciei a frase com S maiúsculo, porque é um início de frase. Porém, as outras palavras estão todas com letras minúsculas, porque são nomes comuns. Então, saí com minha prima para tomar sorvete. Agora, nós também usamos as letras minúsculas nesses dias de semana, meses e estações do ano. Então, nesses nomes, nós não utilizamos as maiúsculas. Por exemplo,
Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado, domingo, letras minúsculas. Meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, letras minúsculas. E estações do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno. Todos esses nomes nós utilizamos letras minúsculas. Gostaram desta aula? Entenderam onde nós utilizamos as letras maiúsculas e minúsculas? A utilização básica é essa. Há outros casos que vocês podem estar vendo um pouco mais à frente. Mas basicamente, por enquanto, essas que vocês viram são as mais necessárias. Gostaram desta aula? Espero que vocês tenham diferenciado a utilização da letra maiúscula e minúscula. Acesse o nosso blog para fazer algumas atividades sobre esse conteúdo e até o nosso próximo vídeo.